Fala, galerinha do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Nessa semana, nós iniciaremos um estudo, né? Iniciaremos não, na verdade daremos continuidade ao nosso estudo sobre a Ásia. E na última aula nós falamos aí sobre as regionalizações do continente asiático. Falamos rapidamente de alguns países, vimos que algumas regionalizações incluem um país, né, em alguns mapas e outros não. E hoje nós vamos dar uma passada, uma visitada em algumas características de cada uma dessas regiões, sub-regiões do continente asiático, tá? Eu vou pedir desculpas a vocês já desde agora, porque o meu computador tá com um defeito e a tela tá ficando branca, né? Constantemente. Então, às vezes eu vou parar a leitura no meio porque eu não estou conseguindo ver o que está aparecendo, né? Bom, o continente asiático, só para a gente relembrar algumas coisas que nós falamos aí na última aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se tá certo, tá certo. Só para a gente relembrar algumas coisas que nós falamos na última aula, né? A Ásia é o maior continente do mundo, tem aí um total de 48 países e ainda há movimentos separatistas em algumas regiões, então há a possibilidade de aumentar esse número de países, né? Possui o maior número de população do nosso planeta, né? Mais ou menos 4,5 bilhões de pessoas moram no continente asiático. Só para a gente ter uma ideia, os dois países com a maior população do mundo, né, estão na Ásia. China e Índia são as duas maiores populações do mundo. Ela é banhada por 3 oceanos, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico e o Oceano Glacial Ártico ao norte, né? O Pacífico na costa leste e sudeste, melhor dizendo, né? E o Índico ali ao sul do continente asiático, basicamente. Ele forma, junto com a Europa, uma gigantesca península. A gente já tinha até falado, né? Perdão, uma gigantesca península não. Ele forma, junto com a Europa, um continente, né? Gigantesco, porque na verdade Europa e Ásia, geograficamente falando, formam aí um grande continente que seria chamado, né, de Eurásia, passando ali desde Portugal e Espanha até esse extremo leste ali, né, do Sudeste Asiático e da Rússia. Então, seria um continente gigantesco, o continente, né, euroasiático. Mas, por questões históricas, econômicas, sociais, a gente possui aí essa divisão de Europa e Ásia, né? São culturas diferentes, um desenvolvimento histórico, uma produção social completamente diferente. Por isso nós temos esses dois continentes. Então, né? Mas a Ásia é o maior continente do mundo, né? Eurásia aí para vocês, Europa e Ásia, formando esse gigantesco continente aí chamado de Eurásia. Porque geograficamente, fisicamente falando, os dois não possuem uma separação, né? Se a gente pensar, a América está em um lugar, a África está em outro, a Oceania está em outro, mas Europa e Ásia apresentam uma continuidade entre esses dois territórios. Mas, historicamente, socialmente falando, há uma questão, né, que diferencia essas duas regiões. Bom, um mapinha aqui, né, para vocês, relembrando aí as sub-regiões da Ásia. Nós temos, então, o Oriente Médio, Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Oriental, Ásia Setentrional e Sudeste Asiático, 6 sub-regiões do continente asiático. Nós vamos, então, falar um pouquinho sobre sobre elas e algumas características dessas regiões. Primeiro, começando aqui pela Ásia Central. Só destacando aqui
alguns países que fazem parte da Ásia Central, né? Os 5 países aí que formam essa sub-região. Quero falar para vocês que pode ser que aqui tenha uma divergência daqueles mapas que nós vimos na última aula, naquela listagem da última aula, tá? Essa divisão que a gente está vendo aqui hoje, ela está mais correta, ok? Eu falei para vocês que tem um certo conflito, alguns mapas, algumas pessoas incorporam um país ou não numa determinada região. Isso acontece com a Europa, isso acontece, né, de acordo com o critério usado para aquela regionalização. Mas essa que nós estamos vendo na aula de hoje, ela está mais correta, tá? Está mais atualizada. Então, se você quiser tomar uma como exemplo para você, use a da aula de hoje, ok? Países: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e a minha tela travou. Tadiquistão ou Tajiquistão, né? Países aí que formam a Ásia Central. São países pouco desenvolvidos, né? Países que têm como característica uma grande instabilidade política, tá? São países que possuem religiões, né, ligadas ali ao mundo árabe, ao islamismo, em alguns casos, e por isso, não só por isso, né, mas possuem uma situação política instável. São países pobres, pouco desenvolvidos. Essa questão da religião e da política andam juntos, né? Em termos de aspectos naturais, a Ásia Central, ela é formada, é uma região, né, de clima semiárido, ou seja, tem um clima mais quente, mais seco, né? Uma vegetação composta por estepes, que é uma vegetação mais rasteira, típica de climas mais de climas mais quentes também, né? E uma área de relevo basicamente plano, sem grandes altitudes. A tela deu uma travadinha. Vamos falar agora do nosso extremo oriente. Essa região da Ásia, ela é composta, né, por países como a China, as duas Coreias, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, né, Hong Kong, Macau, né, que são regiões autônomas aí que pertencem ao território chinês, mas que têm uma certa autonomia política e econômica, porém possuem uma certa ligação com a China. Perdão, gente. Inclusive, são regiões, né, Hong Kong, principalmente, que possuem um movimento separatista e que reivindicam uma independência, né, da China, apesar de eles já serem, de uma certa forma, autônomos, né? É a região mais populosa do planeta. A gente está falando da China. A China é a maior população do planeta, né? Mais de 1,4 bilhões de habitantes. E somados a essa população chinesa, nós temos a população do Japão, das Coreias, de Taiwan, Mongólia, que são populações também grandes, tá? Bom, os dois principais destaques econômicos dessa região do Extremo Oriente são a China e o Japão, né? O Japão aí, tecnologicamente falando, um dos polos, né, de tecnologias, do principal polo de tecnologia do mundo, tecnologia robótica, microchips, né? Essa tecnologia extremamente de ponta aí é um grande destaque do Japão. Fora que é uma economia bem sólida, né? Claro que todos os países têm seus problemas, mas é uma economia bastante solidificada.
E a China, uma potência, uma das principais potências econômicas do mundo, né? A segunda maior economia do mundo, tem algumas parcerias com o Brasil, forma junto com o Brasil o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é um país aí que está na cola dos Estados Unidos para se tornar a maior economia do mundo, né? Vem crescendo aí vários por cento ao ano. A Ásia Setentrional, essa é a porção do continente asiático que está mais ao norte, ali banhada pelo glacial ártico, né? É uma região composta aí pela presença da Rússia, basicamente, né? É uma área de frio extremo, a gente está falando de uma região aonde vai predominar o clima polar, que é o clima mais frio do nosso planeta, né? Com temperaturas no inverno de menos 50, menos 60 graus. É justamente a área ali de divisa também do continente asiático com o continente europeu, então é onde a gente encontra os Montes Urais, né? A Rússia, que é o país que compõe essa região, chamada Ásia Setentrional, é aí uma das grandes potências também econômica do mundo, né? É um dos países mais emergentes do mundo. Já foi, historicamente, quando compôs a União Soviética, né? O principal, junto com os Estados Unidos, polos de poder do mundo, tanto bélico, quanto econômico, quanto político. Hoje a Rússia retoma, né, com esse crescimento econômico dos últimos anos, retoma uma posição central aí na geopolítica mundial, sendo um país referência e extremamente importante nas relações geopolíticas desse mundo globalizado que a gente vive. Então, a Rússia tem uma expressividade bastante significativa, econômica, politicamente falando. Oriente Médio, né? Talvez a região mais tensa aí do continente asiático, né? O Oriente Médio é formado pelos países que estão aparecendo aí no mapa para vocês: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Síria e Turquia, né? Além do território da Palestina. Essa parte, como eu falei, do continente asiático, né? Ela é marcada por muitos conflitos, né? Muitos conflitos, principalmente conflitos ligados ao fundamentalismo islâmico, né? Conflitos internos, de disputas por território, conflitos quase sempre, né, ligados aí a uma questão religiosa. Se a gente pensar os conflitos internos mesmo desses países, dessas regiões, são conflitos, né, ligados a uma questão religiosa, histórica, com muita presença, né, desse fundamentalismo religioso. Você tem ali Israel e Palestina, conflito de anos, né, décadas, séculos, para ser mais exata. Então, é uma região bastante instável, e os conflitos externos que se dão nesse território, eles são alimentados, né, pelo interesse na produção de petróleo e gás, né? Por ser essa região uma das maiores, ou melhor dizendo, a maior produtora de petróleo e gás do mundo, né? Então, há um grande interesse, principalmente dos Estados Unidos, no domínio dessa região. Então, todas essas guerras, conflitos que vocês escutam falar na Síria, no Iraque, no Irã, sempre vocês vão ver os Estados Unidos envolvidos, né? Por quê? Enquanto esses territórios forem territórios, né, instáveis politicamente, aonde ações internacionais estejam acontecendo, isso é vantajoso para os Estados Unidos numa lógica econômica global, porque basicamente tudo que a gente faz e produz tem
passagem, né, pela cadeia produtiva do petróleo. Então, dominar regiões de reservas de petróleo é extremamente importante para os Estados Unidos. A gente já comentou isso em outros momentos em sala de aula, né? É só a gente perceber que países que têm uma produção de petróleo significativa e expressiva sempre são alvos aí de questionamentos sobre sua democracia, sobre sua organização. E os Estados Unidos, muitas das vezes, invadem esses territórios com a ideia de uma missão civilizadora para levar paz para esses territórios. Não que não haja conflitos e que não haja problema dentro desses territórios, o que muitas das vezes há em função, né, do fundamentalismo religioso, de disputas políticas, né? Mas, perdão, os Estados Unidos sempre se aproveitam dessa instabilidade para, de uma certa forma, ocupar esses territórios, tirar aqueles que não lhe agradam do poder e colocar aliados que vão facilitar o seu acesso e exploração a esses recursos naturais que esses países oferecem. Esse é um mapa justamente para mostrar, né, isso que eu acabei de falar, essa questão que a gente está acabando de abordar. Em vermelho vocês têm bases militares, né, com a presença dos Estados Unidos nessa região do Oriente Médio, tá? Os números que estão aparecendo são números aproximados, podem variar, podem ser maiores, como podem ser um pouquinho menor, né? Então, vocês podem perceber que em todos esses países do Oriente Médio existem bases militares com presença do exército americano, né? E são regiões aí onde a gente encontra uma grande produção de petróleo e gás natural. Sudeste Asiático. Sudeste Asiático são aqueles países, né, mais sobre o oceano, né, ali na divisa entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia, Vietnã e Timor-Leste. São países ali que grande parte deles, né, são espécies de ilha, porque estão ali sobre o oceano, né? Essa região é uma região de bastante desigualdade econômica, né? Existem aí alguns países que se destacam economicamente, que são os chamados, né, tigres asiáticos, que apresentam um crescimento econômico nos últimos anos muito significativo. Em contrapartida, algumas nações possuem um grande atraso político, econômico, como, por exemplo, é o caso de Mianmar, né? Então, há essa desigualdade econômica e social entre esses países, né? Enquanto alguns países que compõem os tigres asiáticos têm mais destaque econômico, outros, infelizmente, ainda vivem uma situação de grande atraso aí no seu desenvolvimento. Os tigres asiáticos, né, são países que nos últimos anos vêm apresentando, um grande crescimento econômico, principalmente a partir da década de 70, né? Eles passam a receber grandes investimentos de empresas transnacionais que vão para esses territórios, não porque eles veem lá uma possibilidade de desenvolver esses países, de crescer, não. Mas porque eles veem nesses territórios que eram extremamente pobres, uma oportunidade de mão de obra barata, de mão de obra barata, de também leis ambientais, legislações trabalhistas mais frágeis, né? Então, eles vão para essa região e acabam, né, promovendo, de certa forma, o desenvolvimento desses países. Óbvio que eles querem uma mão de obra barata, querem uma legislação mais fácil, mas eles também precisam de profissionais qualificados, né? Um dos setores que acaba tendo grande destaque, empresas que vão para lá, né, são empresas do setor de softwares, de informática. Então, eles precisam de uma mão de obra qualificada. Então, eles também investem, né,
no desenvolvimento, na educação nesses países. E aí, com essa potencialidade, esse crescimento, esses países conseguem manter, né, esses investimentos. E aí despontam aí na economia mundial como países emergentes que vêm crescendo e se destacando economicamente. Ásia Meridional, essa porção mais ao sul do continente asiático, né? Aonde a gente vai encontrar, perdão, gente, a área ali de limite da Cordilheira do Himalaia, né? A Cordilheira do Himalaia que a gente vai encontrar aqui, ó, entre a Índia e a China, sendo que o Monte Everest, que é a parte mais alta, a gente encontra aqui entre o Nepal e a China. Ásia Meridional ou sul da Ásia, né, é formada aí por Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, né? Uma região de profundos contrastes, né, sociais, graves problemas sociais, áreas pobres, pouco desenvolvidas, sem sistema de saneamento, sem infraestrutura, com uma grande concentração de renda, né? Então, regiões extremamente pobres. Desses países que compõem a Ásia Meridional, nós temos como destaque aí a Índia, né? Que é a maior economia da região da Ásia Meridional e a segunda maior população do mundo, né? A Índia pode, inclusive, ultrapassar a China em número de população. Hoje, a China tem pouco mais de 1,4 bilhões de habitantes, né? A Índia tem um pouco mais de 1,3 bilhões de habitantes, né? Eu diria que, provavelmente, a Índia tem mais de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, né? 1,35 bilhões de habitantes. Provavelmente a Índia tem mais do que isso, né? Eu estou fazendo uma aproximação aqui. Não exata, mas é aproximadamente essa aí a população da Índia e ela pode ultrapassar em termos de população a população chinesa, tá? A Índia mesmo é um país de grande expressão nessa região da Ásia. A gente está falando aí de um dos países que, junto com a China, né, integram o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, junto com a China, ela é uma dos expoentes aí do continente asiático e da Ásia Meridional, ela é o principal expoente econômico. Ainda assim, há muita pobreza na Índia, né? Há regiões de extremos conflitos, de disputas, de grande pobreza, pouquíssima infraestrutura. Então, saneamento, isso tudo é um grande problema, não só na Índia, mas em grande parte desses países da Ásia Meridional. Mas a Índia, eu estou dando esse destaque por ser aí o principal país do sul da Ásia, né, da Ásia Meridional, e ainda assim, né, enfrentar toda essa situação aí econômica. População da Índia e da China, um gráfico aí para a gente comparar. Em azul nós temos a população da Índia e de vermelho nós temos a população, né, da China. Vocês podem reparar que a projeção para 2100 é que a população da China, né, seja ultrapassada pela Índia. Na verdade, a expectativa aí, ó, em 2017 era de que já em 2020, se vocês seguirem aqui, né, ó, esse fenômeno já estivesse... Peraí que a tela travou e eu não tô vendo a setinha. Se a gente seguisse aqui, ó, em 2020... Eu vou de novo, gente. Nós já estaríamos, né, tendo esse fenômeno acontecendo. Então, a população da Índia provavelmente já se encontra aí próxima da casa do 1,4 bilhão e provavelmente até 2100, né? Antes disso, ela vai atingir o seu pico provavelmente aqui por volta do ano de 2065, 2070, chegando aí a mais de 1,6, 1,7 bilhões de habitantes, né? E depois, provavelmente,
ela vai entrar numa fase de declínio, tá? Galera, vou deixar para vocês exercícios para que vocês resolvam, né? Eu dividi nesses 2 blocos exercícios conceituais, do 1 ao 4, e exercícios contextualizados, 6, 7, 8, 9 e 10. Como que eu quero que vocês façam esses exercícios? Eu vou colocar para vocês o link de um formulário do Google Forms, aonde vocês vão colocar a resposta. Então, lá no formulário vai ter para vocês a seguinte imagem, né? Quando vocês abrirem o formulário, vocês vão botar nome e tal. Na outra seção, vai vir os exercícios do 1 ao 4. Todos para vocês responderem discursivamente. Então, caracterize o continente asiático. Lá no formulário, você vai estar número 1 e o espaço para resposta. Você vai colocar a sua resposta. Número 2, espaço para resposta, até o 4. Aí vocês vão mudar de sessão e na próxima sessão vão vir os exercícios contextualizados, né? A minha tela ficou toda em branca, mas é aqui, ó, exercícios contextualizados. Aí vai vir lá, número 6, não vai estar a pergunta, gente, nem nos conceituais, nem no contextualizado, só o número, porque é para vocês botarem a resposta. E aí vai vir lá, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Ah, eu acho que a resposta dessa daqui é a letra E. Então, lá no formulário, você vai marcar a alternativa E. Eu acho que a resposta da 7 é a letra D. Vou marcar a letra D. Acho que a resposta da 8 é a letra C. Vou marcar a letra C. E assim, sucessivamente, até a 10. Tá? Vocês só vão marcar a resposta que vocês acham que é a resposta correta. Ok? Dúvidas? Pode me procurar. O formulário é para ser feito até a próxima semana. Eu vou fechá-lo na semana que vem, na quarta-feira. Então, vocês têm uma semana para fazer esses exercícios. Tá certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!